Existe uma pergunta que todo mundo que cresceu nos anos 80 e 90 já se fez pelo menos uma vez na vida. O Michael Jackson quer ser branco? É isso mesmo? Parece loucura, né? A mídia do mundo inteiro apostou numa resposta por décadas e eles estavam completamente errados. E hoje eu vou te contar o que realmente aconteceu com a pele do maior artista do mundo. Com datas, laudos médicos e até a palavra do próprio Michael Jackson. E eu te prometo que depois desse vídeo você vai enxergar essa história de um jeito completamente diferente. No começo da carreira de Michael Jackson, ele era o garoto negro de Gary, Índia, filho de Joe Jackson, que subiu ao palco pela primeira vez aos 5 anos de idade com os irmãos Jackson. Nos anos de 1964, ele era exatamente assim, pele negra, cabelos crespos, rosto jovem, não havia nada em comum. Mas ao lançar o álbum Thriller, em 1982, os fãs já notaram algo diferente. A pele parecia ser mais clara. No lançamento de Band, em 1987, a diferença era impossível de ignorar. Aí a mídia entrou matando, entrou em colapso. E o pior, a imprensa não esperou por nenhuma explicação. Os tabloides americanos publicaram manchetes afirmando que o Mike havia feito clareamento na pele voluntariamente, sem provas, sem laudos, sem ouvir o próprio cantor, apenas com base da aparência. O contexto musical torna a acusação ainda mais pesada, pois havia surgido pela gravadora Motown, uma das maiores representações da música negra americana. Ser acusado de querer apagar sua própria negritude, para muitos era uma traição da própria raça, mas ficou em silêncio por anos, enquanto a imprensa especulava e ele não dava entrevista sobre o assunto. E esse silêncio foi interpretado como confirmação, quando na verdade ele escondia uma batalha médica que ele travava em particular desde 1983. Com a ajuda de um dermatologista, Arnold Klein, Michael Jackson recebeu o diagnóstico de vitiligo. É uma doença autoimune que faz com que o sistema imunológico ataque as células responsáveis pelo pigmento da pele. Ela não tem cura, ela avança gradualmente. Em casos mais severos, como a de Michael, ele pode despigmentar o corpo inteiro. 3 anos depois, em 1986, veio o segundo diagnóstico, lúpus, que é outra doença autoimune que causa as manchas vermelhas e espessas na pele, especialmente no rosto. As duas juntas criam uma combinação devastadora para alguém que vivia sob o holofote o tempo inteiro. O vitiligo ele foi confirmado na autópsia. Após a morte de Michael Jackson em 25 de junho de 2009, o laudo médico oficial da autópsia confirmou que realmente ele possuía lúpus, destruindo qualquer argumento de quem ainda duvidava. Não havia teoria, não havia boato, havia somente um documento médico. O tratamento que ele escolheu era médico e não estético. Ele usou hidroquinona, um dos tratamentos exigentes para vitiligo, que elimina de vez a capacidade da pele produzir melanina, resultando em um clareamento uniforme. Não foi uma escolha estética, foi uma resposta médica à doença que avançava de forma desigual pelo corpo. O tratamento criou uma sensibilidade extrema ao sol. Com efeito colateral, o tratamento contra o vitiligo torna a sua pele hipersensível aos raios ultravioleta, o que explica as luvas, manga comprida, o guarda-sol constante, que até viraram uma marca registrada no Michael. Não era excentricidade, era proteção médica. Tá, aí você me pergunta, e o cabelo dele? Por que foi mudando conforme os tempos? Aconteceu um acidente durante uma gravação. Era um comercial da Pepsi, que aconteceu em 1984. Durante as filmagens, fogos de artifícios acidentalmente incendiaram o cabelo de Michael. Além de queimaduras graves no couro cabeludo, o acidente deixou calvície frontal permanente, o que explica o uso de peruca constante, confirmado também na autópsia. Em fevereiro de 1993, Michael Jackson deu sua primeira entrevista desde 1979, 14 anos sem falar com a imprensa.
E ele escolheu a Oprah para isso, numa entrevista ao vivo que reuniu mais de 90 milhões de espectadores só nos Estados Unidos. Era a entrevista mais esperada do mundo naquele momento. E foi aí que Michael finalmente falou sobre a sua pele. Just recently there was a story, and I know one of your attorneys held a news conference. There was a story about you wanting to have a little white boy play you in a Pepsi commercial. That is so stupid. That's the most ridiculous, horrifying story I've ever heard. It's crazy. I mean, why? Number one, it's my face as a child in the commercial. Me when I was little. Why would I want a white child to play me? I'm a black American. I'm proud to be a black American. I am proud of my race. I am proud of who I am. I have a lot of pride in who I am and dignity. That's like you wanting an Oriental person to play you as a child. Does that make sense? No. So please, people, stop believing these Michael, horrifying then stories. let's go to the thing that is most discussed about you, I think, is the fact that the color of your skin is obviously different than it was when you were younger. Yes. And so I think it has caused a great deal of speculation and controversy as to what you have done or are doing. Are you bleaching your skin? And is your skin lighter because you don't like being black? Okay, number one, as I know of, there is no such thing as skin bleaching. I have never seen it. I don't know what it is. Well, they used to have those products growing up. I used to hear, always use bleach and glow, but you'd have to have about 300,000 gallons to... Okay, number one, this is the situation. I have a skin disorder that destroys the pigmentation of the skin. It's something that I cannot help. Okay, but when people make up stories that I don't want to be who I am, it hurts me. So it is. It's a problem for me, okay? I can't control it, okay? But what about all the millions of people? Let's reverse it. Okay. What about all the millions of people who sit out in the sun to become darker, to become other than what they are? Nobody says nothing about that. So when did this start? When did the color of your skin start to change? Oh boy, sometime after Thriller. Around Off the Wall Thriller. And what did you think? I mean, It's in my family. My father said it's on his side. I can't control it. I don't understand. I mean, it makes me very sad. I don't want to go into my medical history because that's something that's private. But that's the situation here. So please, when people see something like that... I just want to get this straight. Yeah. You are not taking anything to change the color of your skin? Oh, God, no. You did not purposely... We're trying to control it, and using makeup evens it out because it makes blotches on the skin, and I have to even out my skin. But you know what's funny? Why is that so important? You know, that's not important to me. I'm a great fan of... Por que usava maquiagem para uniformizar a aparência das manchas? Não era para clarear, mas para uniformizar. Para quem tem vitiligo, a pele fica cheia de manchas brancas irregulares. A maquiagem era para uniformizar a aparência em público, sem que as manchas fossem o centro das atenções da câmera, que naquela época era facilmente alguém dizer que ele estava querendo parecer um dálmata. Enquanto a mídia o acusava de querer apagar sua negritude, Michael Jackson estava produzindo alguns dos trabalhos mais celebratórios da cultura negra americana, que a música pop já viu. A música não importa se você é preto ou é branco. De 1991 era uma das declarações mais explícitas contra o racismo. Sua música sempre teve raízes profundas. O homem que a mídia chamava de traidor da raça era um dos maiores embaixadores. A acusação de que Michael queria ser branco revelava muito mais de quem o acusava do que ele mesmo. Era mais fácil criar uma narrativa de auto-ódio do que entender uma doença de autoimune rara. Era mais fácil vender um escândalo do que contar a verdade. E o preço foi pago por um homem que carregou essa acusação por décadas, em silêncio na maioria do tempo. Então, Michael Jackson queria ser branco? A resposta é não, e não é uma opinião. É um laudo médico, é uma autópsia, são relatos de pessoas que viviam ao lado dele, são as suas próprias palavras numa entrevista ao vivo. O que aconteceu com Michael Jackson foi uma doença rara e tratada de forma real, que deixou marcas reais. E a verdade sobre isso ficou enterrada por décadas, debaixo de manchetes que era mais fácil de vender do que verificar. E isso diz muito sobre isso. Diz muito sobre Mike,
também diz muito sobre a mídia e no geral. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado desse conteúdo. Já deixa aquele like se você gostou dessas informações e também se inscreve aqui no meu canal para dar uma força aqui pra gente. Até o próximo vídeo. Tchau!